Hoje em dia, a gente vive online, né? E cada clique, cada compartilhamento, cada arquivo que a gente manda, tudo isso é um movimento num campo de batalha que a gente nem enxerga. A segurança da informação deixou de ser um papo de especialista, sabe? Virou uma habilidade essencial para todo mundo. Então vamos descobrir juntos como proteger o que é mais valioso no mundo digital: os nossos dados. Ok, para a gente conseguir navegar nesse campo de batalha, primeiro a gente precisa conhecer as regras do jogo. E tudo começa com uma pergunta bem fundamental. O que de fato a gente está tentando proteger? Quais são as bases que sustentam toda a nossa segurança digital? A resposta está nesses 3 princípios aqui. Pensa neles como o tesouro que a gente guarda num cofre digital, sabe? São esses princípios que precisamos defender a todo custo para manter nossas informações bem seguras. O primeiro pilar é a confidencialidade. A ideia aqui é bem simples. O que é privado tem que continuar privado. É a garantia de que só as pessoas certas vão ter acesso à informação certa. A senha do e-mail é o exemplo mais clássico disso no nosso dia a dia. Mas não adianta nada a informação ser secreta se ela não for confiável, certo? E é aí que entra o segundo pilar, a integridade. Ela garante que os dados não foram corrompidos ou alterados no meio do caminho. É por isso que um contrato digital, por exemplo, não pode ser modificado por qualquer um. E para fechar essa tríade, a gente tem a disponibilidade. Pensa bem, de que adianta ter dados seguros e íntegros se a gente não consegue acessar quando mais precisa? A disponibilidade garante que os sistemas e as informações estejam lá, funcionando e prontos para o uso, como o portal da faculdade em plena época de matrícula. Bom, agora que a gente já entendeu o que estamos protegendo, chegou a hora de conhecer o inimigo. Vamos mergulhar de cabeça no mundo do malware para entender as ameaças que são projetadas justamente para derrubar aqueles nossos pilares de segurança. Começando pelo mais famoso da família, o vírus. Pensa nele como se fosse um parasita digital mesmo. Ele precisa de um hospedeiro, tipo um documento ou um programa. Ele depende de uma ação nossa, um clique, para começar a infecção e sair se espalhando. Mas espera aí, qual é a diferença entre vírus e malware? Então, pensa em malware como se fosse o sobrenome da família. É o termo guarda-chuva genérico para todo e qualquer software que foi criado com más intenções, seja para roubar, danificar ou espionar. E aqui está o ponto crucial, a distinção que é uma daquelas pegadinhas clássicas. Todo vírus é um tipo de malware, mas existem muitos outros tipos de malware que não são vírus. É tipo dizer que todo poodle é um cachorro, mas nem todo cachorro é um poodle. Fechado? E a família é grande, viu? Temos o worm, que é o viajante solitário, ele se espalha pelas redes sem ajuda nenhuma. O cavalo de Troia é o mestre do disfarce. O ransomware é o sequestrador digital. E o spyware é o espião silencioso. Cada um tem seu próprio método de ataque. Só que nem todo ataque usa um código malicioso. Às vezes, o alvo não é a máquina, mas a pessoa por trás dela. E é aí que entra o phishing, que é basicamente a arte de pescar informações usando o engano. Fala a verdade, quem nunca recebeu uma mensagem parecida com essa? Essa é a isca clássica. O phishing cria um senso de urgência, de medo, para fazer a gente agir sem pensar, clicar no link e pronto, entregar nossos dados de bandeja. Mas a boa notícia é que dá para aprender a identificar essas armadilhas. Tem que ficar de olho nesses sinais: urgência exagerada, erros de português, um remetente esquisito, links suspeitos e, claro, qualquer pedido de dados sensíveis. A pressa é a maior aliada de quem aplica esse golpe. E aqui está o ponto mais importante de todos. Phishing não é um vírus que infecta o computador diretamente. É uma técnica de engenharia social. O ataque explora a nossa confiança, a nossa curiosidade ou o nosso medo. Ele manipula o comportamento humano para conseguir o que quer. Beleza. Diante de tanta ameaça, como é que a gente se defende? Uma das ferramentas mais poderosas que existem não é um antivírus, mas sim uma boa estratégia de recuperação. Vamos falar sobre o poder dos backups. Quando o assunto é backup, existem algumas opções. O backup completo, como o nome já diz, copia tudo. É o mais seguro, mas também é o mais lento e ocupa um espaço danado. O incremental é super rápido e pequeno, mas na hora de restaurar é mais complexo. Já o diferencial é um meio-termo inteligente. A escolha vai depender da necessidade de cada situação. Para quem busca uma estratégia forte e fácil de lembrar, existe a regra 3-2-1. É assim: 3 cópias dos dados em 2 tipos de mídia diferentes, com uma dessas cópias guardada em outro lugar, fora dali. Isso garante proteção contra falha de equipamento, acidente e até desastre físico.
E aqui vai um alerta muito importante. Usar um serviço de nuvem, tipo Google Drive, para acessar os arquivos de qualquer lugar, isso não é a mesma coisa que ter um backup, viu? A sincronização pode acabar espalhando um erro ou um ataque. Um backup de verdade é uma cópia de segurança isolada, feita só para recuperação. Para garantir que os conceitos mais importantes ficaram bem claros, vamos fazer uma revisão rapidinha das armadilhas mais comuns. Ficar de olho nesses detalhes é fundamental para não cair em nenhuma pegadinha. Primeiro, a diferença crucial de como eles se movem. O worm é autônomo, ele viaja pela rede por conta própria. Já o vírus, coitado, precisa de uma carona, um arquivo hospedeiro e de um empurrãozinho nosso para sair do lugar. A segunda armadilha é a do engano. O cavalo de Troia é o rei do disfarce. Ele chega parecendo algo útil, um presente de grego, literalmente, mas por dentro ele carrega uma ameaça escondida, só esperando para agir. Lembrem-se, ransomware é sinônimo de sequestro digital. Ele não quer só roubar ou danificar os dados, não. Ele os torna reféns, criptografando tudo e exigindo pagamento de resgate para devolver o acesso. E para fechar, uma armadilha dupla. Primeiro, phishing ataca a mente, não a máquina. É um truque psicológico. E segundo, de novo, conveniência não é segurança. Sincronizar arquivos na nuvem não substitui uma cópia de segurança de verdade. Com tudo isso em mente, a pergunta final não é sobre qual software instalar, mas sim sobre o nosso comportamento. Entre ter senhas fortes, uma desconfiança saudável e backups regulares, qual hábito, no fim das contas, tem o maior poder de nos proteger nesse grande campo de batalha digital? Fica aí a reflexão.